Só que aí a igreja nasce. Quando a igreja nasce, esse povo, identificado como povo de Deus, esse povo identificado como o povo escolhido de Deus, a qual eu já te expliquei que nós fomos enxertados nessa bênção, a partir do momento em que Abraão passa a participar, nós precisamos entender uma coisa. Abra agora a sua Bíblia em Mateus 16, 18, que nós vamos... Estou te apresentando os fundamentos bíblicos. Lê pra gente, Walter. Mateus 16, versículo 18. Amém. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não poderão vencê-la. Repete comigo aí. Lê de novo. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Aleluia. Na minha tradução tá assim. E também eu te digo que tu és Pedro. A palavra aqui é Petrus. Fragmento de pedra. Porque Cristo é a pedra angular. A gente precisa entender isso. Ele é a pedra angular. O Pedro é só o fragmento. É um pedaço do corpo. Então tá vendo que... Por isso que a igreja remete a corpo de Cristo. Porque ele mesmo falou, Pedro, eu tô te dando a chave dos céus. Eu tô te dando essa revelação. Eu estou te inaugurando isso, tanto que a inauguração da igreja como corpo físico, como nós conhecemos hoje, foi com Pedro em Atos 2. Então, por que ele falou assim, tu és Petrus, o fragmento da pedra? Porque eu sou a pedra. Vocês vão ser um corpo. Tu és Petrus, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. O Petrus em si é o fragmento. Sobre essa pedra, que a pedra é Cristo, que é a pedra angular. A pedra de esquina. Por que pedra angular e pedra de esquina? A pedra angular, porque é aquela que dá sustento, e a pedra de esquina, que é aquela que dá sustento também. Aquela que coloca limite, aquela que dá ângulo. Pegou? E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A igreja é a eclésia. Eu já tinha falado isso. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno aí, como o Walter disse, foi as portas do Hades. O que é o Hades? O mundo dos mortos. A morte não prevalecerá contra a igreja. Aleluia. Só que, olha como é que é forte, como que as coisas se encaixam. Quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão, ele está querendo dizer o seguinte, que porta, Walter, a porta é o limite de entrada e saída de um ambiente. Amém. Então o limite de entrada e saída aqui é do inferno, não é da igreja. Então se a porta é a do mundo dos mortos, é a do Hades, é a do Sheol, e ela não vai prevalecer contra a igreja, então não quer dizer que é o inferno que vai invadir a igreja. Porque senão Deus falaria, as portas da igreja não prevalecerão. Só como ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, quer dizer que é a igreja que vai adentrar para o inferno. Aleluia. Aleluia. As portas do Hades não prevalecerão. Por isso que a igreja é chamada para fora. Irmão, eu sou igreja quando eu invado a Cracolândia, quando eu invado as penitenciárias, quando eu vou nos hospitais levar a palavra de Deus, quando eu invado as casas, quando eu vou aonde o religioso não quer ir. Isso é ser igreja de verdade. Só congregar no domingo, irmão, é muito pouco para ser igreja. Nós somos igreja quando a gente invade a internet. Em um mundo, pelo menos em 2026, que é o momento que eu estou gravando esse vídeo, em que a gente vê uma Virgínia hypada, a gente vê tantos e tantos maus influências, é a gente invadir na internet, irmão, que as coisas vão acontecer. Isso é ser igreja. É onde o Lucas Neto prevalece, Felipe Neto prevalece. Esse tanto de gente com pensamentos mundanos e carnais, influenciando nações, pessoas e gerações, é quando nós adentramos. Então as portas do inferno não prevalecerão. Agora, Walter, abre comigo no livro de Efésios 5. Tudo que nós falamos e vamos falar, nós vamos ler para poder testificar tudo. Pode ler. Efésios 5. Pode ler Efésios 5 todo. Tudo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual.
nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes que não são apropriadas, mas em vez disso, ações de graça, porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não se associem com eles, porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-se na luz, pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem em oculto. Tudo, porém, que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenha cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, cada uma de vocês... Até aí tá bom. Até aqui? Amém. Vocês viram que nós lemos aí que é uma igreja física? Amém. Seja santo. Reunião de santo. Falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças. A gente vai ver que tem que dividir o pão. Mas por que o Efésios 5 narra bem isso? Porque é onde ele compara a igreja com a noiva. Nós falamos aqui que a igreja tem essa definição de eclésia, que ela é local e universal, que ela é o corpo de Cristo. E Efésios 5, volta, está narrando que ela é a noiva de Cristo. Agora continua lendo. Ele vem falando características. Esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em todo ao marido. Aí, olha isso. Eu gosto de dizer sim que o reino, ele é aparência, ele é manifestação e ele é realidade. O que é aparência de reino, aparência de igreja? Parece, mas não é. O que ele está falando aqui? Que Cristo é o cabeça da igreja e o marido tem que ser o cabeça da mulher. Então, ou seja, aquilo que não tem Cristo como cabeça não é igreja. Por exemplo, nós como igreja a gente tem que tomar muito cuidado, fazer aquilo que Cristo mandou, não aquilo que a gente acha. Tem igreja, irmão, que ela vai ser missionária, apostólica. Tem igreja que vai ser profética. E tudo bem. O que Deus mandou? O que o cabeça ordenou ao corpo? Há ministérios que serão de cura, de libertação. Há ministérios que serão de cuidado e amor. Tudo isso é igreja. Tudo isso é corpo. Aí eu te pergunto uma coisa. Cristo está sendo o cabeça da sua igreja? Cristo está sendo a direção? Porque por mais que há um anjo, o que é a palavra anjo? Malaque, mensageiro. Quando a gente vai ver em Apocalipse, as 7 igrejas. As 7 igrejas ali, no meu ponto de vista escatológico, cada igreja ali é um tempo da igreja. Dessa igreja que nós estamos falando. Amém. A partir do momento que a igreja nasce, em Atos 2, existiram, Walter, 7 eras, 7 tempos, em que quando João envia
a carta da igreja para essas cidades, de uma forma paralela, Cristo vai dando a revelação de tempos em que a igreja passou. Meu Deus. São 7 semanas. Por isso que na última semana de Daniel, aí nós já estamos indo lá de escatologia, eu preciso entender desses 7 tempos da igreja. E engraçado, se você for pegar a última carta da última igreja, é o tempo que nós estamos vivendo. Quem tem ouvidos, ouça, né? Pega as 7 igrejas, Max, e lê. Por coincidência, a última você vai ver que se parece muito com o que a gente vive hoje. Então, cada igreja ali é um tempo. Só que aquele Malaca, o anjo da igreja diz, é um anjo que é quem? Quem Deus levantou para ser o líder daquela congregação, para ser o líder daquela igreja. Então, aquele homem levantado por Deus, ele é quem vai dar a palavra de direção ao povo. Mas aquele homem tem que estar conectado com Cristo. Se não for o Cristo dando a ordem, se não for o próprio Espírito direcionando, não vai. Não acontece. Então vocês entenderam aqui que a noiva, ela é a igreja. Então quando falar assim, a noiva de Cristo, igreja, irmão. Igreja, corpo místico. O que é o corpo místico? Nós aqui somos igreja. Pode chegar um cara aqui de outra denominação. Aqui há irmãos entre nós que são de outra placa de igreja. Só que nós todos somos igreja do mundo espiritual. E a gente precisa entender esses termos, essas termologias. Amém? Cuidado. Foge de igreja que ela fala que só a placa dela salva. O nome disso é seita. Como que eu sei que é uma seita? Ah, não. Você só vai ser salvo se você vier aqui. Você só vai pro céu se a placa tal, se for o pastor tal, a denominação tal. Foge disso que isso é seita. Walter, vai agora em 1 Pedro 2,9. Amém. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, aleluia. Glória a Deus. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. O povo adquirido aí você pode colocar assim como povo comprado, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, meu Deus. Lê o 10 aí, Walter. Continua lendo o 10 aí. Antes, vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Tá vendo que nós não éramos povo? Nós não fazíamos parte daquela galera de Gênesis 12. Ali em Gênesis 12, irmão, começou. A aliança foi ali. Por isso que eu gosto de dizer assim, Abraão foi tentado, provado demais. Tentado não, foi provado. Perdão. Tentação não provém de Deus, não. Finge que você não escutou isso. Abraão foi provado. Por que a provação de Abraão foi grande? Porque grande foi o propósito, irmão. Nasceu ali. Ali começou. Então, nós temos agora fundamento bíblico para poder começar a destrinchar os textos. Amém?